Olá, aluno! Eu sou o Carlos Eduardo Volante, professor de Direito Administrativo do curso DNA do Direito. E nós estudaremos hoje poder vinculado e poder discricionário do Estado, da administração pública. Vocês devem saber que a administração pública, além dos poderes políticos, legislativos, de sanção e de veto do prefeito, do governador, do presidente, ele, ao lado disso, possui alguns poderes que são da própria administração pública, poderes para que ela possa executar os seus atos. A administração pública exige, no seu cumprimento das suas tarefas, algumas prerrogativas da própria legislação para a prática, para a execução desses atos administrativos. E é por isso que nós falamos em poderes administrativos. Alguns doutrinadores chamam inclusive de poder-dever, porque não é só uma possibilidade do membro do executivo, seja municipal, estadual ou federal, de praticar esses atos, mas também um dever. E esses deveres, poderes-deveres, são inerentes à administração e indispensáveis para a prática desses atos administrativos. A começar pelo poder vinculado. O poder vinculado exige que, para a administração pública pratique seus atos, ela cumpra fielmente a lei, muito ligado ao princípio da legalidade da administração pública, que é diferente do princípio da legalidade dos particulares. Na relação particular, você pode fazer tudo aquilo que não esteja vedado em lei, mas para a administração pública essa ordem se inverte. A administração pública só pode fazer o que está na lei. Tem que ter a autorização legislativa para ele praticar o ato. Sem que isso aconteça, o ato é ilegal. Então, dentro do poder vinculado, para praticar esse ato, a legislação estabelece os elementos do ato administrativo. Agente competente, forma, finalidade, motivo e objeto. Então ela vai definir quem é o ente e qual é o agente que pode praticar o ato, qual é a forma, é por portaria, é por decreto, é por resolução. A finalidade, qual é o objetivo que está ali embutido nesse ato administrativo. O motivo, ou seja, aquilo que foi praticado e qual é a razão daquilo, a razão de fato e de direito. E o objeto, que é a prática do ato em si. Então, a legislação no poder vinculado vai estabelecer todos esses limites, quase como o membro do poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, ele esteja vinculado, preso ao enunciado da lei. Ele está adstrito ao enunciado da lei. Ele não pode, não tem margem de liberdade de ação. Então, se por exemplo, numa concessão de aposentadoria, o cidadão apresentar os documentos, os requisitos legais, ele apresenta e a administração não tem margem de ação. Ou ela aposenta e cumpre as exigências legais, ou ela pratica o ato de ilegalidade. Então, não há possibilidade de não concessão uma vez apresentado todos os documentos, todos os requisitos legais para a concessão. Mas, paralelamente a isso, ao poder vinculado do Estado, nós temos o poder discricionário. Eu disse que a administração é presa ao enunciado da lei, mas além desse poder vinculado, existe um poder discricionário, em que a lei vai garantir certa margem de liberdade de ação em algumas situações. Mas isso não iria contra o que nós falamos do poder vinculado, que é preso ao enunciado da lei? Não, porque a própria lei vai autorizar em certas situações que o agente público possa ter liberdade de ação. Agora, essa liberdade de ação não significa arbitrariedade, e sim discricionariedade. A arbitrariedade seria se fosse além daquilo que a legislação estabeleceu, se praticasse um ato fugindo do que a lei permite. Então, se a lei permite a aplicação de multa, se a legislação permite o fechamento do estabelecimento, se permite a apreensão do produto, dentro dessa margem de multa, apreensão ou fechamento, a administração toma essa decisão. O que seria arbitrariedade seria ir fora desses limites. Então, por exemplo,
fazer a cassação da licença de funcionamento, mas não estava previsto ali. Ou então, sei lá, uma violência física contra o cidadão administrado que praticou a ilegalidade. Isso seria arbitrariedade. Mas dentro da margem de ação que a administração tem, ela pode decidir. Ora, seria bom se a administração ela pudesse prever todas as situações, mas isso não acontece. Porque imagine o seguinte, você chega numa boutique de carnes, um açougue sofisticado, e chega nessa boutique de carnes, tem uma peça de carne estragada. Bom, a administração pode apreender o produto. E se tiverem 2 peças ou 10 peças de carne estragada, será que a sanção deveria ser a mesma? E se tiver na frente do estabelecimento, e se tiver nos fundos do estabelecimento, a lei não consegue prever, olha, se for uma peça de carne estragada, é essa a sanção. Se forem 2, é essa. Se forem 10, é essa. Se tiver exposta, é essa. Não daria. Então, a lei estabelece uma margem de ação para, diante do caso concreto, a administração estabelecer qual é a sanção mais adequada. Mas, assim como nós falamos em poder vinculado, que tem os agentes competentes, forma, finalidade, motivo e objeto, aqui alguns elementos são fixos e outros a administração tem essa liberdade de ação. Agente competente, forma e finalidade sempre vai estar previsto na lei. Então, ela não tem margem de ação. A lei vai definir quem é o agente que pode aplicar essa sanção, por exemplo, por qual forma, se é uma portaria, por qual finalidade, a insalubridade pública, por exemplo. Agora, em relação ao motivo e em relação ao objeto, é aí que ela tem essa liberdade de ação. Então, diante do caso concreto, ela vai poder escolher entre a sanção. Seja um órgão, por exemplo, da Vigilância Sanitária ou PROCON, diante do caso concreto, ela vai atuar. Então, imaginem, por exemplo, o PROCON. Se chegar um consumidor só reclamando que o relógio dele parou de funcionar, ela pode entender que naquele caso não é passível de sanção. Então, em razão daquele motivo, o objeto é não aplicação de uma sanção. Mas se chegam lá 1000 consumidores falando que usaram o relógio e vazou uma substância da bateria e queimou o pulso, em razão deste motivo, ela pode aplicar ou uma multa, ou determinar a proibição da venda daquele produto, ou determinar a interdição do estabelecimento que vende esses produtos. Ela vai ter essa liberdade de ação. Vamos para o slide aqui. O poder discricionário, ele garante que dentro de uma diversidade de fatos, o legislador dá uma amplitude de ações, de possibilidades para o agente público. Essa liberdade funda-se na consideração de que só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade ou conveniência da prática de certos atos que seria impossível o legislador dispondo na regra jurídica. Muito bem, então aqui nós vemos 2 expressões importantes: conveniência e oportunidade do ato. Essas 2 expressões é o que demonstra, é o que revela o motivo e o objeto, os elementos do ato administrativo. E algo importante, nem mesmo o judiciário pode desdizer a administração pública sobre a conveniência e oportunidade. Ou seja, em relação ao mérito da decisão discricionária, nem mesmo o judiciário pode desdizer a administração. Você não poderia ajuizar uma ação para desfazer um ato administrativo em relação a este mérito, a não ser que houvesse um vício, uma ilegalidade. Então, se a forma não foi correta ou se não foi praticada pelo agente correto, você poderia pedir uma anulação, uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo, mas não em relação à conveniência e oportunidade. Então, por exemplo, um cidadão administrado solicita para a administração para fazer uma feira, uma reunião numa praça pública. A decisão de permissão de alvará para esta feira é da administração pública. E você não pode socorrer o judiciário
se o juiz não autorizou, ou se o agente público não autorizou essa feira, essa reunião em local público, a não ser, como eu falei, se houvesse um vício de legalidade, um vício quanto à forma, quanto ao agente competente. Então, o que nós temos agora é que, dentro da conveniência e oportunidade, a administração vai ter ampla liberdade. Vamos ver o artigo 87 da Lei 8.112 de 90, que traz um exemplo bom para compreender isso. Vamos para o slide. Artigo 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetiva com a respectiva remuneração por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Vejam, olha, depois de 5 anos em que o servidor público está prestando o serviço dele, ele pode tirar uma licença para fazer um curso de capacitação profissional. Esse é o que a gente chama de licença para capacitação. Mas olha que interessante. Olha o que o texto novamente diz. No interesse da administração. Quando tivermos essas expressões, interesse da administração, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração, significa que o poder aqui é discricionário e não vinculado. Então a administração vai ter liberdade, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, de praticar o ato. Imaginemos que chega lá o agente público que trabalha no departamento de trânsito e fala, olha, chefe, eu estou há 5 anos de efetivo exercício profissional e eu queria fazer um curso. Aí o chefe fala, bom, que curso que você quer fazer? Ah, um curso sobre cabeleireiro. O chefe vai falar, poxa, tudo bem, você pode querer fazer esse curso, mas tem interesse para a administração você fazer esse curso? É conveniente para a administração que você faça esse curso? O que vai agregar na sua função? E o chefe, então, o superior, a hora que vai falar, não, você não vai poder fazer o curso de capacitação profissional. Por quê? Porque não é conveniente para a administração não tem interesse nisso. Você, só por ter os 5 anos, não está agora com o direito de se afastar para fazer o curso. Por quê? Porque não é conveniente. Passa 1 ano, o funcionário volta lá, o servidor público volta para o chefe. Chefe, agora já tenho mais de 5 anos e eu quero fazer o curso. Ah é? Que curso você quer fazer? Eu queria fazer um curso de gestão da administração pública e atendimento do cidadão administrado. Agora a história é diferente. É conveniente para a administração fazer esse curso. E aí o superior pergunta, e quando que você quer fazer isso? Ah, durante as próximas Olimpíadas que ocorrerão no Brasil. Poxa, é conveniente para a administração, mas não é oportuno, não está no momento adequado. Então, novamente, o agente, o superior hierárquico vai falar para o agente que ele não vai fazer o curso, porque apesar de ser conveniente, não está no momento adequado. Então, tem que ter a junção desses 2 elementos, conveniência e oportunidade. Se houver essas 2 coisas, a administração vai autorizar. Então, isso pode acontecer em qualquer esfera da administração e de acordo com o que for requerido a ela ou a necessidade de lá praticar o ato. Se alguém quiser montar lá uma feira de pulgas para vender objetos velhos e tal numa praça pública, o que a administração vai ter que decidir? É conveniente? Ou seja, é interessante para a coletividade esse tipo de feira? E é oportuno? Está no momento certo? Ah não, vai vir chegar o presidente dos Estados Unidos, vai fazer uma visita no Brasil e vai passar nas proximidades. Então, ela vai falar, não é oportuno, não é interessante para a administração pública. Tá bom? Muito bem, nos vemos na próxima aula. Até mais!